Oi, Giane, bom dia. Bom, né? Oi, Giane. Oi, doutora Rosânia, bom dia. Oi, bom dia, pessoal. Acho que eu tenho que botar um fone nisso. Oi, doutora Rosânia, bom dia. Oi, bom dia, Luz, tudo bom? Eu estou de Maria Elisa, mas eu sou Maria de Lourdes. Eu não sei Faz trocar o parte. nome aqui, gente. Meu Deus do céu. É uma coisa horrível. Outro dia eu encontrei sem querer, eu mudei. Mas quando a gente quer, não encontra. Isso faz parte. Tecnologia é isso. Bom mesmo são essas crianças que já nascem com chip. Tá moderna, É, assim, é. tão maluca. Não gosto, não. Não. Mais ou menos uns 40 minutos de palestra, Lourdes? É, mais ou menos, Tá. tá? É porque meio-dia Hoje é tem só você. compromisso. Aí Então tá ótimo. após, né, a gente abre para as perguntas. Ela Perfeito. vai falando, porque senão quebra, né? Uhum. A doutora colocou aí na sua fala aquela legislação de troca de nomes dos homossexuais? Tenho sim. Tá. Assim, eu botei dois pontos que eu acho assim, necessários para a gente Uhum. poder estar abordando aqui. Uma é essa questão da troca de nomes, né? E a outra, a obrigatoriedade do nome do pai na certidão, Sim, sim, isso é tá? muito importante. E aí, no meio, a gente vai conversando outras coisas. Sim, sim. Aprendi a trocar o nome. É lá nos participantes. Você vai no seu nome e tem mais. Aí renomear. Cérebro lembrou. Sem querer, eu descobri isso no último encontro. Agora, mais uma vez, né, feito, deve confirmar agora no cérebro. É aqui, ó, mais. Aí você coloca seu nome. Tem 6 participantes.
Giane, Oi. olha só. Eu fui arrastar a mesa aqui, aí o outro banco caiu na minha canela. Ah, meu Deus. Ai, dói, hein? Estou aqui com uma bolsa de gelo, eu estou sentada de lado, é ruim. Estou fazendo um alongamento aqui sem querer. Aí eu te peço para você só ficar atenta a quem entrar, tá? Que eu não sei se a Magda vai entrar, Tá. muitas emoções lá na educação. Uhum. Aí você me fala que aí a gente dá uma parada e recebe, né? Uhum. E depois a gente dá continuidade, que às vezes ela está muito ocupada, ela dá uma paradinha. Agora nós conseguimos criar o canal, né? Agora ficou mais tranquilo, né? Saiu nada ainda não? E eu pedi aqui para cada um se identificar pelo nome, município, né, e a representatividade, porque é bom a gente incluir na ata, né, as entidades, né, os municípios que participaram, para outra vez dar também não mais participei, porque não visibilidade saiu o para som. quem lê a ata. Né? E a Helena hoje me pediu, Mas só nessa reunião, né? Giane, a Helena tá. hoje me pediu aquela prestação de contas do transporte, mas eu já resolvi com a Irani, tá? Está tudo resolvido com a Irani. Tá. É porque o sistema que não abriu desde 2019 para prestar contas. Agora que ele abriu. E sobre a educação especial, sexta-feira eu vou enviar a resposta, tá? Tá. Tá. A gente envia. Eu vou tentar agendar com a Beth uma reunião para amanhã cedo. Peraí, vovó não vai te pegar agora, não. Só um minuto. Eu queria bem parar a gravação para a gente não ficar gravando. Cheguei. Podemos? Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. Eu sou Giane Belisário, a secretária-geral do Conselho Municipal de Educação de Vassouras e também representante de mãe da rede municipal. Né? A nossa aula de conversas tem como objetivo de realizar esses encontros para a formação de conselheiros da educação e demais envolvidos no fazer pedagógico das escolas da rede pública e social da escola. Agradecendo a presença da doutora Rosânia Figueira pela atenção e colaboração em contribuir com o Conselho Municipal de Educação de Vassouras e demais municípios da Regional Sudoeste 1, UNCM Rio de Janeiro, onde envolve 10 municípios. Vassouras, que é o conselho coordenador da regional, Miguel Pereira, Pati do Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios, Levi Gasparian, Rio das Flores, Mendes, Barra do Piraí e Japeri. E passando a palavra agora para a coordenadora estadual da UNCM Rio de Janeiro, coordenadora regional do Oeste 1, UNCM Rio de Janeiro, e também presidente do Conselho Municipal de Educação de Vassouras e hoje a mediadora do evento, Maria de Lourdes Patrasso de Oliveira Fagundes. Obrigada. Obrigado. Um bom dia, né? Sejam todos aí bem-vindos a essa nossa roda de conversa, né? É um prazer aí ter a doutora Rosânia, né? Como da área, né? Jurídica, colaborando, né? Contribuindo aí, né? Com essa garantia que é, né? Uma função do Conselho Municipal de Educação, né? É garantir os direitos das crianças e adolescentes, da saúde, na educação, na vida social, em todas, né, as suas dimensões. E gostaria de agradecer, né, aos municípios presentes, né, que são 10, e pais presentes, secretarias de educação, os representantes da secretaria, diretores, para que juntos, né, possamos aí estarmos fortes, né, nessa defesa, né, nessa
nesse papel de garantidor de uma educação de mais qualidade e respeito para todos nós, tanto alunos, profissionais, famílias, né? Todos os envolvidos. Vou apresentar aqui a nossa colaboradora do dia, né? Palestrante, advogada, doutora Rosânia Figueira. Ela é psicóloga jurídica e presidente da OAB de Vassouras e faz parte da Comissão de Educação, que nós descobrimos, doutora, quando houve aquele encontro aqui no Salão Paroquial do Greco, né? Eu estive lá participando e gostei muito da conversa que a senhora teve com as crianças, né? Aquele dia eu achei muito produtivo, as crianças ficaram à vontade, né, para perguntar sobre as orientações que a OAB foi, né, fazer com educação e escolheu a Escola Municipal Giovanni Napoli. E dali que nós estivemos, né, eu peguei o seu contato e depois a gente começou a interagir, porque nós também não sabíamos, né, que a OAB tinha comissão, né, específica para educação. Então, foi muito bom, foi muito produtivo te encontrar. E passo a palavra agora para a doutora, né, se apresentar, falar, né, sobre esse tema tão importante, né? Precisamos conhecer nossos direitos, né, constitucionais, e, em especial, nessa roda de conversa, né, os direitos das crianças e adolescentes. Um abraço, boa reunião. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um prazer enorme fazer parte aqui dessa roda de conversa. Eu gosto muito desse formato de diálogo, até porque deixa a gente bem à vontade, a gente sai de uma função mais elitizada, sai daquela função mais robotizada, engessada, para a gente estar conversando de igual para igual. Então, assim, se sintam à vontade para fazer perguntas. Não sei tudo, porque o direito a gente aprende todos os dias, a cada dia a gente está aprendendo mais, e é importante que a gente faça um diálogo para a gente poder ampliar a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender e compreender a legislação. Então, assim, Lourdes, muito obrigada aí pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. Fazer parte dessa comissão de educação é algo que muito me engrandece, me enaltece enquanto pessoa, porque eu acho que você, enquanto profissional, se você não puder retornar à sociedade aquilo que você recebe, você não é um bom profissional. Então, eu estou sempre disposta a ajudar. A OAB, ela tem a comissão, a OAB vai à escola, e aí durante o momento normal, né, não pandêmico, nós íamos às escolas, como a Lourdes disse, e fazíamos reuniões presenciais com os alunos. E era muito importante esse encontro presencial, porque o aluno ele tinha um olhar diferenciado para a gente. Ele olhava para a gente, ele anotava as coisas que falávamos, e no final, várias vezes, eles nos abordavam com algumas questões peculiares da participação deles. E era muito importante isso. É uma pena que, nesse momento, a gente não possa estar retornando. Tem alguém com o áudio aberto, Lourdes. Alessandra. Não, porque é só problema, cara. Porque, assim, o povo aqui... Peraí, vou abrir aqui. Liga para cá, o celular aqui, acha que a gente tem que ir ali para marcar dentista, para saber se é dentista. Aí, assim, eu veto não, cara. Não veto não. Com licença. Por favor, fecha Peraí, só um momentinho. por favor. Fechou, agora ela fechou. Porque senão ela acaba atrapalhando e as pessoas acabam não ouvindo melhor a gente. Então, assim, é um prazer enorme, Lourdes. Muito obrigada. Parabenizar vocês por esse trabalho, esse engajamento de vocês entre a sociedade, a escola e os órgãos públicos e privados da nossa região. Isso é muito importante, porque para nós garantirmos os direitos da criança e do adolescente, a gente tem que estar engajado. Temos que nos comunicar e fazermos uma rede de apoio. Isso é muito importante. A função da escola ela vai muito além do que educar. Ela deve assumir sempre a função de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, nos monitorando de informações para que possamos preencher realmente essa lacuna que ainda existe.
A escola ela sofreu uma evolução. Antigamente, nós tínhamos muito uma visão de escola, na minha época lá de 1900 e bolinha, a gente tinha uma visão de escola aonde a escola ela era como se fosse uma extensão da família. Então, assim, o professor ele tinha direito de puxar a orelha realmente do aluno, ele tinha direito de dar reguada no aluno, pegar a mão e bater com a palmatória. Por quê? Porque ele assumia uma função de uma extensão de pais, né, de responsáveis pelo aluno. E era normal até então. E aí, com o andar com a evolução, né, dos anos, a gente foi vendo que a escola recebia uma responsabilidade que não era dela, né? Quem é a escola, quem é o professor para puxar uma orelha, para poder bater na palma da mão de um aluno, se ele não convive dentro de casa para entender o que está acontecendo? Então, essa função ela é exclusiva dos pais. E a gente vê muito nos dias atuais, alguns pais que querem delegar a função e a responsabilidade para os professores, para a escola. Né? É escola e conselho tutelar, eu vejo muito isso. Ah, meu filho não quer estudar. Aí liga para a escola, olha, meu filho não quer estudar, vocês veem o que vocês vão fazer. Então, vou chamar a polícia, vou chamar o conselho tutelar, não é verdade? Só que eles esquecem que, antes da responsabilidade desse dever da escola, tem o dever dos pais. Eles são os principais responsáveis pela educação. Nós, enquanto escola, nós vamos ajudar a fiscalizar a manutenção desses direitos e as obrigações dos pais, mas de maneira nenhuma a escola pode se comprometer em assumir uma responsabilidade que não é dela. Isso é inadmissível. Então, hoje, quando falar, depois que inventaram o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora o pai e mãe ele não tem direito mais. Não é verdade, gente, não é verdade. O pai e mãe ele não perdeu a autonomia de modo algum. Ele continua com as mesmas responsabilidades. O que ele tem que fazer é ponderar até onde ele pode agir e que tipo de ação que ele deve tomar. Né? Você não pode espancar seu filho, você não pode criar maus tratos para ele, mas educar, sim, é seu dever e sua obrigação enquanto pai. E a escola ela está aqui para nos apoiar na complementação dessa obrigação. Então, hoje a gente precisa entender que é importante a gente articular essa rede de proteção para entender exatamente de que forma obra em casa é um problema, gente. De que forma que a gente consegue estar atuando nessas diretrizes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nos oferece, ele nos respalda em relação às crianças para que possamos garantir vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer e a profissionalização desses jovens e dessas crianças. E quando a gente fala nesses direitos do ECA, é importante que a gente tenha em mente que algumas legislações, com o passar dos anos, eles foram se aprimorando, até porque a gente foi evoluindo. Então, hoje nós temos, por exemplo, a questão do nome social. Antigamente, isso não existia na nossa legislação. Ai de você, se você olhasse diferente, né, para uma criança ou um adolescente que você visivelmente percebia uma homossexualidade, e aí você não aceitava aquilo. Então, quem somos nós para não aceitarmos isso? O que nós podemos e devemos fazer é acolher essas crianças e entender a demanda delas. E por isso nós tivemos, recentemente, o parecer do Conselho Nacional de Educação, que ele fala a respeito do direito social, né, do nome social dessas crianças. Com esse nome social, ele tem o respaldo não só do parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o parecer 01 de 2018, como também do Código Civil, o artigo 1690. O objetivo dessa inclusão do nome social é tão somente garantir a cidadania
erradicar a discriminação e o respeito às diversidades. Esse é o pilar de sustentação, o tripé desse parecer do Conselho Nacional de Educação. Como que é feita a questão do nome social pela escola? Quando uma criança e um adolescente ele manifesta interesse em ser conhecido pelo nome social, em ter um registro na escola com o seu nome social, ele deve fazer uma manifestação dessa vontade dele junto à direção da escola. E aí nós temos duas vertentes, até porque a gente sabe que uma criança ela não tem autonomia e ela não é responsável por ela. Então, a gente vai precisar da posição dos pais. Né? A escola vai ouvir, vai entender qual é a demanda desse aluno em relação a essa questão do nome social e vai marcar uma reunião com os pais para que esses pais possam endossar a vontade desse filho. Tá? E aí, como que é feito isso? A criança, se ela for menor de 16 anos, obrigatoriamente, quem vai fazer esse requerimento à escola são os pais. Se ela tem de 16 a 18 anos, ela pode sim chegar na direção e falar, olha, o meu nome é João, meu nome na carteira de identidade é João, mas eu gostaria de ser conhecida como Joana. Tem como vocês botarem nos meus registros de chamada, prova, carteirinha de identificação Joana? Isso é possível, desde que tem um outro fone aberto. Muito divertido com convidados especiais, Tiago Leifert. Com licença, Kirani, feche seu microfone, por favor. Fechou. Obrigada, amor. Fechou. E aí, esse adolescente, ele vai chegar na escola e vai falar, né, qual é o nome social que ele gostaria de ser reconhecido. A escola vai anotar, vai entender essa demanda dele, imediatamente vai comunicar aos pais, porque aí, nesse caso, ele é assistido pelos pais, e os pais irão à escola para poder falar, não, realmente é assim que acontece, eu desejo que seja dessa forma. Pode acontecer, por exemplo, é muito comum dos pais não aceitarem a homossexualidade dos filhos. E aí, o que vocês vão fazer? A escola precisa comunicar ao Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar comunique ao Ministério Público. Porque hoje, o grande defensor das crianças e adolescentes é o Ministério Público. Nada, nenhum procedimento, nenhum processo, seja judicial ou extrajudicial, ele vai ter validade se ele não tiver um acompanhamento do Ministério Público. Então, é importante que o Conselho Tutelar faça essa ponte direta com o Ministério Público para ele entender e intervir junto a essa questão para que a gente possa estar atendendo os desejos aí dessas crianças e adolescentes. Isso tem sido muito comum no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, que são os pioneiros em aceitarem, acatarem essa questão do nome social nos registros de provas, a carteirinha de identificação das crianças e adolescentes. A Ivone está com o microfone aberto. Eu não estou conseguindo. Vai fazer a cozinha? Peraí. Oi? Ainda não. Fechou agora. E, além da questão do nome social, nós temos também agora uma nova legislação, né, uma nova vertente, que é a inclusão do nome do pai na certidão de nascimento das crianças. Antigamente, a mãe ficava no hospital, o pai saía, lá registrava, ou então a mãe saía do hospital sem fazer o registro de nascimento, pegava só a declaração de nascido vivo e depois ela ia lá e registrava o filho, e muitas das vezes ela acabava não colocando, não informando o nome do pai. E aí é importante a gente frisar aqui que saber quem é o pai dessa criança é um direito dele, não é um direito da mãe, não é uma obrigação da mãe esconder
né, omitir essa informação do filho. A partir do momento que a mãe se nega a colocar no nome, na certidão de nascimento do filho, o nome do pai, informar o nome do pai, a gente tem dois casos. Se ela souber quem é o pai e ela resolver omitir essa informação, ela pode estar cometendo o crime de falsidade ideológica. Tá? E aí ela vai ser punida por isso. E a outra vertente é realmente ela não saber quem é, mas ela precisa ter pelo menos uma noção de quem seja para que o Ministério Público intervenha junto a essa situação, convocando essas possíveis pessoas que poderiam ser o pai dessa criança. Aí será feita uma ação de investigação de paternidade para poder realmente entender quem é. A mãe ela precisa entender e compreender que esse direito não é dela, é um direito do filho. E por mais que ela seja representante desse filho, ela não tem direito de negar a ele a saber quem é o pai dele. Por quê? Isso implica no pedido de pensão alimentícia, isso implica numa herança, no recebimento de herança no futuro, sem contar as implicações psicológicas dessa situação. Né? Quantas crianças que são abandonadas efetivamente pelos pais, que não tiveram a oportunidade de conhecer os pais e passam por situações, né, complicadas na vida adulta por conta dessa falta do pai nessa situação. Então, é muito importante que a mãe ela tenha essa consciência. É uma obrigação dela indicar quem é o pai. Ela saiu da maternidade, não conseguiu fazer a declaração a certidão de nascimento do filho. Quando ela se dirigir ao cartório, o cartório vai perguntar quem é o pai. Se o pai não estiver presente e ela for casada, basta ela levar a certidão de casamento, que automaticamente o cartório vai presumir que esse filho é do marido dela e vai colocar ali o nome dele na certidão. Se ela não for casada e o pai não estiver presente e ela indicar um nome, isso não é possível. Por que não é possível? Imagina você, né, em alguma situação você não gosta de uma pessoa e aí você chega lá e fala, o fulano é o Joãozinho das Couves. E aí o Joãozinho das Couves sequer teve qualquer relacionamento com essa mãe e ele está assumindo ali uma responsabilidade alimentar, uma responsabilidade de herança, uma responsabilidade de cuidado que ele não tem. Então, se ela não sabe quem é o pai, ela é obrigada, o cartório vai fazer o registro sem o nome do pai, imediatamente vai comunicar ao Conselho Tutelar, para o Conselho Tutelar fazer o vínculo, né, fazer a ponte com o Ministério Público para que seja investigada a paternidade dessa criança o quanto antes. Então, é importante que ele tenha em mãos, né, que ela tenha em mãos a ciência de que qualquer omissão que ela pratique nesse caso, ela vai estar prejudicando o filho dela. Além de se prejudicar também, que é como eu falei aqui, que se ela conhecer quem é o pai e ela omitir a informação, ela vai estar praticando um crime, isso contra o filho dela. Então, é importante que essa mãe ela tenha essa necessidade. Vocês da escola provavelmente devem se deparar com algumas situações de certidões que realmente não têm o nome paterno. Hoje em dia, o judiciário ele tem fechado bastante essa questão, então é muito difícil você ver uma certidão nova, né, recente, que não conste o nome do pai, e se não constar, existe já um processo de investigação em andamento. Mas no passado isso era muito comum. E aí, qual é a função de vocês enquanto pai? Primeiro, chamar a mãe e perguntar, olha, o nome na certidão de nascimento do seu filho não consta o nome do pai. Você quer fazer a indicação de quem é para tentar regularizar essa situação? Ah, não, eu não quero. Bom, se você não quer, eu sou obrigada a comunicar ao Conselho Tutelar o que está acontecendo, porque é um direito do seu filho ele saber quem é o pai dele. Se está vivo, se está morto, se é presente, se não é, não importa. Há necessidade de se fazer realmente esse comunicado com a ponte do Conselho Tutelar para que ele possa estar tomando as medidas necessárias para isso, tá? Uma outra questão que é muito importante a gente frisar aqui também no nosso bate-papo de hoje, na nossa roda de conversa, é a questão do abandono paterno.
né? Então, e muitas vezes a gente se depara com situações de crianças que elas têm o nome do pai, mas são abandonadas afetivamente. E isso lhe causa, né, um transtorno, lhe causa problemas psicológicos, problemas no aprendizado, porque o sujeito ele é biopsicossocial, né? Ele está envolvido em todo o ambiente que ele vive. Quando ele tem uma situação familiar em casa, automaticamente isso vai afetar a educação dele, o aprendizado dele. Então, é importante que a gente tenha em mente que numa situação dessa, os pais devem ser chamados para entender o que está acontecendo. Vocês, enquanto gestores, né, enquanto profissionais da educação, é importante que vocês garantam o direito dessa criança. E qual é o direito dele? Estudar. Manter saudável a vida escolar dele. Porque, geralmente, essas crianças que têm problema em casa, né, de ordem psicológica, de ordem familiar, ela acaba trazendo para a escola, né, refletindo no aprendizado, tudo que ele vivencia em casa. Então, ele começa a tirar notas baixas, ele vai ser reprovado, vai ter várias reprovações no histórico escolar dele, e tudo isso acaba prejudicando a escola. E vocês, enquanto escola, vocês precisam fiscalizar, né? Então, o aluno está tendo muita repetência. O que está acontecendo? Vamos tentar entender. Uma reunião entre vocês para depois estar levando isso, para chamar os pais, para tentar entender o que está acontecendo. Uma outra situação também são as faltas frequentes. Então, é obrigação de vocês, enquanto gestores escolares, professores, observar o porquê que essa criança está fora da escola, se não for uma falta justificada por doença, né, não tiver nenhuma justificativa plausível, é obrigação de vocês chamarem os pais e buscar entender o que está acontecendo. Se vocês não conseguirem sucesso, não obtiverem sucesso em relação a essa conversa, a esse diálogo com os pais, a comunicação é direta ao Conselho Tutelar, para poder estar verificando o que está acontecendo. Isso porque a principal obrigação aí do profissional de educação é entender e proteger essa criança. Então, os maus tratos, eles precisam ser comunicados, as faltas injustificadas, se houver uma evasão escolar, a repetência contínua, tudo isso é um olhar diferenciado que vocês da educação precisam ter para poder respaldar os direitos da criança e do adolescente. Se vocês não fizerem isso, vocês estarão infringindo o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí vocês poderão ser punidos por conta disso, tá? O pai que deixa de matricular o seu filho na idade escolar necessária, obrigatória, ele vai estar cometendo um crime de abandono intelectual. Então, ele pode ser responsável criminalmente também por estar deixando de dar ao seu filho a oportunidade de estudo, de aprendizado. Todas essas vertentes, elas culminam com um direito que é fundamental, que consta na nossa Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, né? O respeito à dignidade da pessoa humana. Se uma criança ela não tem voz, ela não tem meios para se manifestar, para fazer valer os seus direitos, quem tem que fazer isso somos nós. Profissionais da área de educação, profissionais do direito, né, as pessoas do Conselho Tutelar, os conselheiros, o Ministério Público, nós estamos aqui para defender e abranger realmente essas crianças e adolescentes. Lourdes, eu acho que basicamente eram esses os pontos principais aqui da minha fala. E aí eu vou abrir para perguntas e a gente vai batendo um papo aqui e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Sim, doutora. Muito obrigado pela fala, pelas informações mais detalhadas, né? Porque essa luta aí pelo nome do pai já é, né? Bem aí pedida, e eu já passei por essa situação como diretora, de mãe chegar lá e querer me agredir, que não vai. Isso é lei. Aí você vai conversar em outra instância sobre isso. Aqui eu tenho que te pedir, tenho que te encaminhar e tenho que te orientar. E quando é a falta do nome da mãe, doutora? Porque nós pegamos 2 casos na escola sem o nome da mãe.
É a mesma É coisa. é uma situação bem inusitada, né? Até porque a gente É. fala assim, mãe a gente sabe quem é. Aí É. a gente desconfia, mas mãe a gente sempre sabe quem é. No caso também de ausência do nome da mãe, é o mesmo procedimento. Esse pai que fez o registro, ou o avô ou a avó que acabou fazendo esse registro, ele deve informar quem é a mãe dessa criança. Se ele se recusar, faz um comunicado ao Conselho Tutelar para que possa atuar frente ao Ministério Público para poder buscar e descobrir quem é. Você imagina hoje você não ter o nome da mãe na sua certidão de nascimento. Nós tivemos 2 casos, né, na escola que eu trabalhei. Foi Olha, assim, raro, né? Raro. A gente acha que não é possível, mas sim, é possível. Toda situação tem exceção. Toda né? situação, exatamente, toda situação é possível de acontecer e a gente tem que estar sempre respaldado em relação a isso. E uma coisa que é muito legal também, que vai um pouquinho aí dessa questão da educação que a gente está fazendo, né? Está falando aqui, que talvez algumas pessoas não saibam, por exemplo, a mãe, enquanto ela está lá no hospital e ela dá a declaração de nascido vivo do filho para o pai registrar, e chega lá, se o pai registrar com um nome diferente daquele nome que foi escolhido antes, depois a mãe pode pedir uma retificação no registro de nascimento do filho. Não sabia disso não, legal. Sim. Aconteceu uma situação assim, bem inusitada de um casal, né? Eles tinham combinado de chamar a filha de Ana, por exemplo, e aí era um filho que não tinha sido planejado. O pai, na hora de registrar, ele colocou com o nome de anticoncepcional, o nome da criança. E aí, quando a mãe viu aquilo, ele falou, não, esse nome aí, para toda vez que você chamar a menina, você vai olhar e vai falar assim, eu devia ter tomado meu anticoncepcional, tá? Que absurdo. A gente vê de tudo. E aí, assim, depois de muito tempo, ela começou a contar essa história para o filho, tudo direitinho, e a filha falou, não, eu não quero ter esse nome, eu quero ter o nome que vocês tinham escolhido. Aí a mãe entrou na justiça e conseguiu fazer uma retificação do nome dela. Olha, eu conheço uma amiga que ela deu o nome para o pai registrar, né? Aí ela está chamando lá a criança de um nome, né? O nome que ela deu. Aí ela teve que levar a criança ao médico, aí pegou a certidão para levar. Quando chegou lá, não era tipo Juliano, era o nome do... Ele não lembrou, ele colocou o nome do pai dele, entendeu? Olha isso. Em homenagem ao avô naquela hora. Mas aí ficou, porque não era um nome absurdo, né? Não, exatamente. Se for uma coisa viável, mas é uma falta de respeito, né? A mãe está lá na maternidade, esperando, né, ansiosa, escolher um nome, por dor e tal. E aí, quando vai ver, coloca outro nome diferente. Né? Então, assim, fiquem atentos a esse detalhe, porque de repente pode surgir essa situação de o filho da criança, né, do aluno chegar e falar, ai, a minha mãe falou que gostaria que meu nome fosse tal, e aí o meu pai colocou o nome tal. Então, assim, ele pode estar buscando essa retificação de nome, ainda mais com um nome absurdo. Não, eu já trabalho na inspeção escolar, então a gente olha todos os diários, fichas, né? É assim... Eu até pensei em fazer um caderno para colecionar nomes diferentes, porque ou é junção de nome, ou eu não acho legal botar o nome de uma criança tipo Sol, porque depois vai ter o... Como é que chama aí o abuso, né? O bullying. Bullying, né? Ah, Sol, vem cá, Sol. Não, o Sol saiu, o Sol foi. Porque vai ter. Eu sofri com o meu nome Patraço. Entendeu? Me chamavam de Pato, Patraz, brincavam com o meu nome assim, de forma que eu ficava chateada. E Maria de Lourdes, né? Para mim era o nome de velha, então eu não gostava do meu nome. Mas aí a gente tem que ir tolerando que isso aí é vaidade, né? Mas tem nomes, gente, que... Né? São nomes assim pesados e que levam, né? a brincadeiras bobas. Nome de flor, tudo bem, Rosa, Margarida, a gente até não associa muito, né? A flor. Mas tem gente que faz exatamente para, sei lá, eu nem sei qual é a intenção da pessoa em fazer um registro com um nome assim absurdo,
Por exemplo, agora, na época de pandemia, já teve gente que foi ao cartório tentar registrar com o nome realmente de álcool gel, entendeu? Ai, que absurdo, né? Só que hoje em Uma dia, o loucura. cartório, ele já está orientado a não fazer registros com nomes absurdos. Então, a pessoa chegou lá, deu um nome absurdo, olha só, não vou registrar. Só registro se tiver uma ordem judicial, entendeu? Sim. E aí facilita bastante, mas olha que situação. É horrível. O meu avô era ateu, então todos que nasciam, ele colocava nome bíblico, mas ironizando. Então, a minha tia, se fosse homem, ia ser Amós, tudo bem. Mas foi mulher Amosita, nunca vi um nome desse, entendeu? Nome de cidade, botou nome de Castelhana, de Cristalina, porque nasceu em Cristalina aí, para provocar, ele não queria, como dizem, né, filha mulher, então todas as mulheres que nasceram, ele colocou nomes assim, horrorosos. E na época não tinha, né, essa escolha, né? Agora, graças a Deus, né, a pessoa não tem que estar passando por situações, né, de bullying, né, de ironia. Exatamente, eu acho que assim, essa evolução social, né, essa evolução na rede, na legislação, ela nos permite essa escolha, porque é o que você está falando, né? Antigamente você sofria bullying por conta do seu sobrenome, que aí faziam de pato, não sei o quê. A gente sobreviveu, né? Todo mundo aqui, com certeza, passou por alguma situação de bullying. Nós sobrevivemos, mas qual a necessidade disso? Né? Eu lembro, por exemplo, que eu era uma menina extremamente magricela e os meus apelidos eram Olivia Palito, Pau de Vira-Tripa, não sei o quê. Mas, assim, eu não gostava. O que eu fazia? Para poder engordar um pouquinho, eu usava 2 calças, 2 casacos, 2 não sei o quê. Aí, assim, né? A gente tinha que dar os nossos jeitos. Exatamente, a gente tinha que dar os nossos jeitos para a gente poder passar daquele momento. E hoje, quando fala, esse negócio de bullying é mimimi, as pessoas são fragilizadas. Isso, gente. Às vezes dói na pessoa e você não percebe o quanto aquilo incomoda, o quanto aquilo dói. E nem todo mundo tem a capacidade, né, e a coragem de chegar e falar, olha, eu não gosto que você fale isso, dá para você não falar? Né? Nem todo mundo tem isso. Tem gente que internaliza aquilo e aí começa a sofrer. E aí, quantos casos que a gente teve aí de tentativa de suicídio, essas questões de rede social hoje em dia, então, como as pessoas são cruéis, como eles fazem julgamentos nas redes sociais, acha que está atrás de uma tela de um computador lhe dá o direito e a autonomia de criticar, de apontar, de xingar o outro, não é assim. As pessoas precisam entender que o fato de você não estar presencialmente, ao vivo, ali, né, em carne e osso, não quer dizer que você não pode ser identificado, que você não pode ser rastreado. Hoje em dia, o Brasil ele está buscando, está investindo bastante nesses crimes virtuais por conta disso. Tem muita gente se matando por conta disso, né, de comentários absurdos. Falta de respeito. Tem uma parte do ECA, né, que eu acho assim, muito importante, né? Eu não lembro se é o primeiro ou o segundo artigo, que entre eles está a negligência, né? Que negligência é crime, né? As pessoas não pensam, né? Em deixar essa criança sozinha, né? Com outros irmãos menores, e isso pode responder, né, doutora, a crime de abandono, né? Sim, Lourdes, assim, criança nenhuma pode ficar sozinha em casa. E aí cabe a gente entender e compreender qual é a dinâmica da família, porque às vezes realmente a mãe precisa sair para trabalhar e não tem quem fique, né? E acaba deixando trancado dentro de casa, arruma comida, deixa lá tudo direitinho, 2, 3 filhos sozinhos dentro de casa, e aí às vezes o mais velho tem 10 anos, você é responsável pelos seus irmãozinhos mais novos, né? Então, isso acontece muito, mas não pode, isso não é correto. Mas também a gente tem que se colocar na situação atual que a gente vive. Você imagina em momentos de pandemia, tá? Que muitas mães que trabalham até de doméstica tiveram que sair para trabalhar e o filho estava sem escola, estava sem creche. Onde é que vai colocar essa criança? Em casa, né? Não tem jeito. Poder não pode, não é permitido isso. Aí eu sempre falo com as pessoas, olha,
pode acontecer alguma coisa, pode ser que sim, pode ser que não. Mas, assim, o que você pode fazer? Busca assistência social do seu município e comunica, olha, eu preciso sair para trabalhar, não tenho com quem deixar meu filho, o que a gente pode fazer? Você tem que buscar uma rede de apoio, é importante para os pais pensarem nisso, que eles precisam buscar uma rede de apoio até para respaldar se amanhã ou depois der algum problema. Porque se der problema e ele não tiver comunicado ninguém, a responsabilidade fica sendo só dele. Agora, se ele, de repente, buscou um assistente social, buscou um conselho tutelar e passou a situação e ninguém ajudou a montar uma rede de apoio para ele, aí a responsabilidade já se divide. Sim. E o ECA é bem claro, né, nas orientações também, né? Bem claro. Eu leio, né, por conta do conselho e, às vezes, para ajudar minha filha a estudar para concurso. Então, a gente acaba até aprendendo mais, né? Porque, às vezes, eles perguntam, por que isso? Por que aquilo, né? E ele, assim, é o grande protetor, né, das nossas crianças, né? Detalha, assim, né, na saúde, detalha tudo. Nossa, Ele tudo. vai ver ali a questão da mãe saúde, gestante. exatamente, tudo, a gestante, e hoje a gente vem buscando, até mesmo pela questão da mulher na sociedade, porque hoje a mulher está no mercado de trabalho, ela precisa estar no mercado de trabalho, e antes ela não estava. Então, tem alguns direitos e garantias a essa mãe gestante, a mãe lactante, por exemplo, se a mãe estiver dando de mamar, e ela trabalhar numa instituição que seja insalubre, automaticamente essa empresa ela tem que afastar a mãe que é gestante ou lactante de um serviço que seja insalubre. Né? Não estou dizendo que vai mandar para casa, mas vai realocar para que ela trabalhe num lugar que ela possa garantir o filho, né, a gestação e a lactação do seu filho. Então, a gente tem hoje umas situações diversas que antes elas eram ignoradas e hoje não são mais. E tudo isso a gente tem o respaldo do ECA, né, do Estatuto. O Estatuto ele é muito completo, é igual à nossa Constituição. São as duas legislações que eu acho assim, mais completas do mundo. Tudo que você precisar, você encontra ali dentro. Estatuto do adolescente, você vai encontrar ali dentro. E é importante a gente perceber o seguinte, a legislação em si, o direito, ele é muito amplo, né? Ele vai de interpretações. Então, às vezes, você não vai, igual o Google, que a gente coloca lá a perguntinha no Google e ele dá a resposta para você, talvez você não ache na legislação essa resposta pronta. O que você tem que fazer? Sentar com um advogado que seja especialista no caso e ir buscando compreender para a gente interpretar o que tem dentro da legislação e ampliar para estar atendendo essa demanda que a gente precisa nesse momento. Então, às vezes, a gente não tem a resposta pronta, mas a gente tem dentro do Estatuto algum artigo que vai nos dar amparo para que a gente possa realmente estar abrangendo aquela situação específica. Eu coloquei uma pergunta aqui, que isso nos fez estudar, né? Mas não conseguimos dar conta, né? Porque o conselho, ninguém ganha para trabalhar ali, então não tem carga horária, né? É aquele horário disponível que a pessoa tem, né? Sobre a garantia da mãe que tem filho em idade de creche, a empresa oferecer. Tem uma, assim, a empresa tem uma lei que diz a quantidade? Tem sim, Lourdes. Assim, na verdade, a empresa ela é obrigada a oferecer, né, ou ter dentro da empresa uma creche para poder estar auxiliando essa mãe, para poder deixar o filho para ela poder trabalhar. Aí, assim, eu não me lembro exatamente o número mínimo de funcionárias mulheres para que possa estar sendo oferecido. Mas existe essa questão. Quando é uma empresa pequena, que não tem esse número mínimo de mães, né, de filhos, para poder abrir a creche, o que a empresa pode fazer? Ela pode pagar um auxílio creche, que a gente chama. E aí, assim, a mãe gestante, né, a mãe que tem esses filhos em idade escolar, em idade de creche, ela deve se manifestar junto ao RH da empresa e falar, olha, tem como você me pagar o meu auxílio creche? Porque esse é um direito meu, eu tenho filho e eu não tenho com quem deixar.
é um valor pequeno, a verdade é essa, tá? Não é uma coisa que vai realmente suprir e fazer frente a essa despesa, mas é um auxílio que ela tem que lhe garante, de repente, poder estar pagando alguém para ajudar a tomar conta desse filho. Tem firma em Vassouras, né, que eles fazem convênio, né, com Santos Anjos, com outras, né, escolas, né, porque no município geralmente não tem vaga para creche. Ainda está aí para ampliar, né, ano que vem, a gente acha que vai sobrar vaga. Final desse ano, né, que vai inaugurar 2 creches. Aí a gente sabe que isso vai resolver. Mas tem municípios que eu conheço que firmas, né, tipo mercados grandes, né, eles fazem um convênio, que é muito melhor, né? Porque dá um auxílio que não paga, continua na mesma situação. Exatamente. Então, se ele faz convênio para 20 mães, né, 30, a escola vai dar um desconto, né? E o melhor, que a responsabilidade é toda daquela escola, né? Porque se ele tem uma creche, é muita responsabilidade, né? Não, exatamente, é por aí que tem que funcionar. Mas a empresa não pode se eximir dessa responsabilidade, né? Ela tem que arrumar um jeito de fazer com que essa mãe ela tenha garantido, né, o direito de amamentação, o direito de estudo, o direito de creche, de levar o filho ao médico. Tudo isso são direitos constitucionais e que estão presentes também no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a empresa tem que se adequar, ponto. É um tema para a gente se aprofundar, quem sabe, né? Para frente, a senhora estuda, a doutora estuda e a gente se aprofunda, né? Para garantir, é mais uma forma de garantia. A gente pode marcar para uma próxima reunião aí, né? Um próximo evento. Os bebês que a gente fala sobre essa questão. Que é muito séria, né? E muito importante a gente garantir esse direito, que às vezes fica, né? Se o município não tem vaga, então essa empresa, né, faz o convênio. Ou o próprio município. Eu conheço também municípios que eles fazem mediante que eles não estão dando conta para atender. Já vi também essa situação. Entendi. Entendi. Jeane, tem alguma pergunta, alguma colocação? Que a gente já está chegando no nosso horário. Eu não sei se você está me ouvindo, ficou muito baixinho para mim aqui agora. Não, minha conexão tá ficando fraca também. Eu estou ouvindo, Jeane. Não, até o momento não, Lourdinha. Já olhei no bate-papo, não. Tá. Então, vamos para as considerações finais, né? Doutora, pode se colocar aí nas considerações finais. Quem está participando, se desejar também dar uma palavra breve de segundos aí para a gente concluir o nosso encontro de hoje. Pode falar, doutora. Então tá, Lourdinha. Bom, acho que é isso. Falar sobre criança e adolescente é algo muito amplo. Cada caso é um caso, a gente precisa sentar, estudar, analisar. Me coloco à disposição de vocês. Como eu disse aqui no início do vídeo, a gente tem a comissão OAB Vai à Escola. E aí, se vocês precisarem, né, todos que estão aqui assistindo, se quiserem, a gente monta palestras online, a gente dá um jeito de chegar até vocês, de conversar, de explicar, tirar dúvidas, né, para que a gente possa fazer a garantia desses direitos de criança e do adolescente. A legislação, ela é algo muito engessado e a gente precisa esmiuçar, precisa caminhar por dentro da legislação para a gente estar atendendo essas demandas que existem. Cada caso é um caso, foi o que a gente está conversando aqui. Existem mães que acabam deixando o filho em casa sozinho porque não tem alguém que possa tomar conta, e também não tem creche, esse momento de pandemia, e como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, assim, a gente precisa sentar, conversar e montar essa rede de apoio e suporte a essas mães, a essas crianças, para que elas possam realmente entender e compreender de que forma que tudo isso vai funcionar. Nós vamos ter no dia, eu acho que é dia 21 de outubro, se não me engano, um evento online da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB,
onde nós vamos chamar a promotora de tutelas coletivas de Barra do Piraí aqui da região, para que ela possa estar conversando com a gente a respeito das medidas que foram tomadas durante esse momento de pandemia para manter a escola, né, a educação das crianças aqui na nossa região. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para participarem. E eu estou precisando, na verdade, até se vocês tiverem alguém aí entre vocês que queira participar, será uma honra. Eu preciso de uma mãe, tá, que possa estar na reunião com a gente, falando das dificuldades, contando a experiência dela para poder manter o filho ali ativo, estudando durante esse momento de pandemia. Se alguém souber e quiser, né, alguém que seja desinibido, com câmera, e quiser vir aqui dar um depoimento, a gente agradece, é só me chamar no privado. E, no mais, muito obrigada, Lourdes. Muito obrigada a todos aí pelo tempo, pela disponibilidade, estou à disposição de vocês. Obrigada, doutora Rosânia. Eu indico a Giane. Giane está acostumada a falar, tem filho na rede municipal, é representante no Conselho de Pais de Alunos. Depois conversa. Giane. Né? Se alguém tiver aí alguma indicação também. É luta poder estar com ele ali, ó, botar em dia os deveres, é bem complicado, sim. Então, você já é minha convidada especial, Giane. Pronto. Obrigada. Já está convidada. Obrigada. Mais alguém quer se colocar? Helena, em nome da Secretaria de Educação, Fundeb, Ivonete, Elizabeth, Flávia. Esse povo é representante governamental no Conselho Municipal de Educação. Ah, legal. Deus te abençoe. Só quero parabenizar Carolina, diretora. Lourdinha. Essa internet daqui não dá. Agarrou. Tá boa. A internet é que parou, né? Oi. Estamos te ouvindo, Helena. Estamos te ouvindo. Então, só queria parabenizar em nome da Secretaria de Educação, a doutora, pelo esclarecimento. Eu achei que foi bem bacana, bem sucinto, bem esclarecedor. Muito obrigada, Helena. Obrigada, Helena. Leandra de Miguel Pereira. Miguel Pereira sempre presente. Bom dia a todos, só agradecer aí pela oportunidade e pedir que outros encontros aconteçam em outros horários, que a gente possa aí ter uma participação mais efetiva, né? Esse horário que pegou um pouco a gente aí de surpresa no meio do expediente, acredito que por isso outras pessoas que foram convidadas também aqui da nossa rede não puderam estar participando. Mas agradeço aí por essa manhã produtiva e estamos à disposição aqui no município de Miguel Pereira. Obrigada, Leandra. Um abraço aí na minha, a todos aí. Então, gente, estamos chegando ao final. Obrigada. Foi mais uma roda de conversa aí, né, bem produtiva e que já surgiu aí frutos para o futuro, né? A gente aprofundar essa questão da lei, né, que pode amparar aí as mães que têm filhos bebês, né, até os 3 anos e que não tem como deixar com qualquer um, né? Senão entra no crime de negligência, né? Então, vamos aí, doutora, ir pensando juntos e a gente, mais para frente, né, outubro, porque setembro já tem as propostas. Outubro, mês da criança, né? Aí, de repente, é o mês da criança, né? Outubro, né? Se for preciso, a gente faz aí à noite, não tem problema não. Eu preciso saber o horário, que a gente faz de manhã, aí atende a um grupo, faz à tarde, aí atende outro grupo. E à noite, outro grupo. Então, assim, vou fazer um Google Forms aí, fazer uma pesquisa, né, no geralzão, para a gente ver qual o melhor horário, né, adequado a todos. Mas não vai, né? Estou à disposição. Não vai atender, né? Porque todos têm suas necessidades, né? Seus trabalhos. Então, muito, muito obrigado a todos pela participação. Vi aqui
nomes de outros municípios, depois eu vou ver lá no chat de que local que é, porque a gente está fazendo ata, porque sabe que o MP sempre está nos cobrando, né, como está a atuação do Conselho, mas nós temos que ter evidências, né, físicas. Então, a gente sempre faz ata da reunião e é importante citar, né, que Miguel Pereira participou, que Rio das Flores, Japeri, né, que a antiga presidente ainda continua aí participando junto com a gente, mesmo não sendo presidente. Então, muito, muito obrigada, gente. E é o lema do nosso conselho, tá? Juntos somos fortes. Nós só vamos caminhar na educação se unirmos forças, né? Judiciário, executivo, legislativo, né? Para a gente, né, garantir, né, o melhor para nossas crianças e adolescentes. Eles precisam de uma educação de base, fundamentada, forte, para que no futuro sejam nossos bons governantes, quem sabe, né? Um bom funcionário, um bom médico, um bom advogado, uma boa faxineira, porque às vezes tem gente que gosta, né, de fazer os serviços, né, que a gente acha que não tem valor, mas ai da gente sem nossos ajudantes, né? Um capinador, sem o agricultor que está lá plantando. Se não tiver ele lá, como é que nós vamos comer legumes e frutas aqui, né? Mas que seja uma pessoa bem informada. Isso que é o legal, né? Ser informado. Melhor coisa. Conhecimento não tem limite, né, doutora? Não, uma com pessoa certeza. Eu tenho um videozinho que depois eu o posso óbvio, até passar para na você. nossa sociedade, o óbvio, né? Eu tenho até um vídeo, depois eu posso passar para você o linkzinho dela, que é uma menina que ela tem curso superior de administração, mas ela gosta de fazer faxina. E aí as pessoas, né, os patrões dela questionavam, nossa, mas você está fazendo faxina? Mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de arrumar a casa dos outros, eu gosto de ver a satisfação dos outros quando chego em casa e tem uma casa arrumada. E assim, eu não me sinto menosprezada, eu não me sinto diminuída em estar fazendo faxina de maneira nenhuma. E ganha muito dinheiro, tá? Ganha. E vai ser uma das melhores faxineiras, porque é bem informada. Né? Exatamente. É bem informada. Nas áreas de saúde, de organização, né? Fez administração, né? Já deve saber administrar bem o tempo, certeza. O espaço, né? Eu trabalhei com uma merendeira, professora. E eu falava para ela, não vai fazer o concurso? Eu amo cozinhar, é meu prazer servir aqui uma merenda gostosa. Nunca quis, aposentou merendeira. Então, é isso aí, você tem que fazer o que você gosta, com prazer, sem trauma, né? Tem que ser normal. Perfeito, optar, por opção, por escolha. Então, exatamente. Gente, ano de Paulo Freire, né? Não vamos deixar de esperançar, né? Esperançar é em busca, né, do melhor. Agir, né, ter ação. E é isso que o Conselho deseja, junto aí com todo esse universo aí, né, de profissionais que nós lidamos o tempo todo. Um bom dia e muito, muito obrigado. Gratidão a todos. Um beijo. Até a próxima roda de conversa. Que a nossa roda é bom que um fala e o outro interfere, né? E continua o papo, né? Um beijo. Beijo. Muitíssimo obrigada, gente. Bom dia para todos. Um beijo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchauzinho.